O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de São João, ele se encarrega de apresentar para nós um chamado discurso de despedida de Jesus. Esse discurso causa na vida dos discípulos duas coisas. Primeiro, frustração. Segundo, tristeza. É bom voltar primeiro à realidade da paixão e morte de Jesus. Os discípulos chamados por Jesus deixaram tudo para segui-lo e, se medirmos cronologicamente, empenharam pelo menos 3 anos inteiros das suas vidas no seguimento de Jesus, em aprender o que Jesus estava ensinando. Só que, passado o tempo, eles viram o Mestre sendo crucificado, sendo sepultado. Ficaram completamente sem rumo, e um dos exemplos dados na Escritura é o que está em São Lucas capítulo 24, naquela passagem dos discípulos de Emaús, que estão indo para um povoado distante 11 quilômetros de Jerusalém, cabisbaixos, tristes, sem saber muito o que fazer. Perderam completamente a perspectiva de vida, o rumo, por conta de uma tristeza profunda que invadiu os seus corações por causa da morte do Mestre. Imediatamente depois, eles têm a oportunidade de ter um encontro, tanto nessa experiência dos discípulos de Emaús, como em outras experiências. Vão ao sepulcro, o sepulcro está vazio, se alegram porque o Senhor está com eles, o Senhor está vivo, e Jesus aparece, mostrando as mãos, mostrando o seu lado, fazendo refeição com eles. Eles retomam a alegria. Passa alguns dias e Jesus começa a fazer esse discurso de despedida, que é carregado de um conteúdo maravilhoso. Eu disse frustração porque eles ficaram frustrados e tristes com a morte de Jesus. Depois se alegram novamente porque Jesus ressuscitou. E aí quando Jesus começa a falar esse discurso de despedida, é como se dissesse assim: novamente nós vamos ficar sem o Mestre. No entanto, quando Jesus começa a fazer esse discurso de despedida, ele também começa a deixar para eles um testamento. No que é que consiste esse testamento? Não consiste em deixar bens materiais, mas valores perenes, valores eternos, que começa com o mandamento novo. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, superando até a máxima que já havia sido apresentada pela lei no Antigo Testamento, em Levíticos 19, versículo 18, que dizia: ama o teu próximo como a si mesmo. E Jesus, ao deixar o testamento, diz que o meio pelo qual os cristãos, os discípulos serão reconhecidos será pelo amor fraterno, mas não qualquer amor fraterno. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Também nesse contexto de discurso de despedida, Jesus começa a deixar, nesse testamento também, algumas promessas para os seus. Uma das promessas é essa: eu vou para junto do Pai. Quando eu estiver lá, vou preparar um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E depois de ter preparado este lugar, voltarei e vos levarei comigo. Então é a promessa da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Mas o centro de toda essa promessa feita por São João nos seus escritos, palavra de Jesus, está na promessa do Espírito Santo, na vinda do Espírito Santo. Primeiro é preciso lembrar que, embora cause tristeza aos discípulos a ausência de Jesus, ele deixa claro que essa ausência não trará nenhum prejuízo para a comunidade, não trará nenhum prejuízo para os discípulos. Mas ele insiste, é preciso que eu vá. Embora o coração dos discípulos fique cheio de tristeza por causa dessa palavra de Jesus, ele diz, é bom para vós que eu parta. A despedida causou tristeza, mas Jesus deixa claro, é bom para vocês que eu vá. É bom que eu vá para junto do Pai. Porque se eu não for, não virá até vós o defensor. E é alicerçado nessa palavra que a doutrina da igreja deixou muito claro para nós de onde é que vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é conhecido como o Consolador, que é penhor da esperança, penhor da nossa salvação. O Espírito Santo, que é conhecido como o amor do coração de Deus que vem até nós. A doutrina da igreja deixou escrito como verdade de fé, de onde é que vem o Espírito Santo, chamado de processão do Espírito. De onde é que vem o Espírito? O Espírito procede do Pai e do Filho, e é resultado da relação de amor perfeito que há no coração da Santíssima Trindade, no íntimo da Trindade. Dessa relação perfeita de amor que há entre o Pai e o Filho, é que brota para nós a graça do Espírito Santo como dom permanente para a vida dos discípulos, para a vida de toda a igreja, para renovar a face da terra, para trazer benefícios para a missão. Portanto, é preciso que ele vá. Se eu não for, não virá até vós o defensor, o Espírito Santo. É interessante que para São João, os momentos de maiores tristezas são os momentos em que se cumprem as promessas. Embora ele desenvolva depois o texto em outros capítulos, mas para São João, a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, o derramamento pleno do Espírito Santo se dá no mistério da cruz. Quando do lado aberto de Jesus jorram sangue e água, ou até quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ali já é um prelúdio, uma antecipação do derramamento do Espírito Santo, que depois se concretiza com o Pentecostes. Mas a promessa é essa, eu vou, preciso ir, é bom para vós, vocês não terão nenhum prejuízo, é bom para vós que eu parta, porque se eu não for, não virá sobre vós o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E aí diz algumas coisas importantes, ele diz algumas coisas importantes a respeito da ação do Espírito Santo na vida do homem. E a primeira coisa é convencer o homem a respeito do pecado. Ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento, mas uma atenção especial aqui para o pecado. O Espírito Santo, ele tem a função, numa dessas, mas a função de nos convencer a respeito da realidade do pecado. Há uma diferença enorme entre convencer o homem a respeito da realidade do pecado e acusá-lo do pecado. O Espírito Santo age em nós, convencendo-nos da necessidade da santidade, e para chegar à santidade, para viver a santidade. Graça essa que já nos foi dada na realidade batismal, na graça batismal. Mas para viver na santidade, é preciso se afastar do pecado. O Espírito é que nos convence da realidade do pecado. Acusação é algo muito próprio do maligno. Ele que acusa o homem, acusa-o para o colocar para baixo, para que o homem se sinta mal. O Espírito Santo não, ele convence o homem
do pecado, para que, a partir disso, passe por um caminho de arrependimento e receba a graça do perdão e viva e persista na santidade. Essa é a função do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, que é chamado de o defensor, do paráclito, do consolador, ou o Espírito da verdade, são todas designações do nome do Espírito Santo apresentadas por São João. Esse mesmo Espírito é que conduz a igreja na obra da evangelização. Nós ouvimos o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que fala da prisão de Paulo e Silas. Paulo e Silas presos, veem a ação de Deus na vida de um homem, que é o carcereiro, que tem a oportunidade de conhecer Jesus a partir do testemunho deles. São Paulo diz assim, olha, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está. Porque quem impulsiona a evangelização, quem leva o evangelho à frente, quem é protagonista da missão, é o Espírito Santo. Mas, embora eu esteja algemado, a palavra de Deus não está. E é tão forte na vida de São Paulo a ação do Espírito Santo, desde o dia que ele fez uma experiência pessoal com Jesus, que o coração dele começa a bater de uma forma diferente. E alguns escritores espirituais acabam dizendo até que foi feito em São Paulo como que um transplante de coração. Foi tirado aquele coração de pedra, colocado um coração novo que batia num novo ritmo, no ritmo do Espírito, no ritmo da evangelização, a tal ponto de dizer assim, ai de mim se eu não evangelizar. E aí ele aproveita todas as oportunidades que estão ao seu alcance para anunciar o evangelho, inclusive na prisão. Ele aproveita estando com os poderosos, com os filósofos, com os simples, com as lavadeiras, com quem ele tem oportunidade, ele vai adaptando a linguagem do evangelho para então anunciá-lo. Porque para ele o mais importante é isso. Isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo o convenceu da necessidade de viver na graça, da necessidade de anunciar o evangelho e, portanto, até hoje, a igreja é conduzida assim, pela graça e pela força do Espírito Santo. Tomemos posse dessas promessas que Deus tem para nós nestes dias, que precedem até a ascensão e depois a festa de Pentecostes, carregada de preciosas promessas para a nossa vida. Tomemos posse dessa promessa e vivamos bem a nossa fé. Deixemos que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.